Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Pode Crer. E, gente, hoje eu trouxe um convidado aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Mudou a minha vida e eu falei, coisas boas eu não posso guardar só para mim, eu tenho que compartilhar. Então, vocês não têm ideia do que nós vamos falar hoje aqui. E eu já adianto, quem quiser saber o que essa pessoa fez na minha vida, que mudou a minha vida, vai ter que assistir até o final. E não vale passar pra frente não, viu? Vai ter que assistir até o final, porque todo o conteúdo que nós vamos trazer aqui, eu tenho certeza que assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Então, o meu convidado de hoje, gente, eu trouxe até uma colinha, porque eu vou falar para vocês. Ele é um baita de um empresário, uma baita pessoa, e ele é dono hoje de uma contabilidade, de uma empresa de usinagem, ele tem uma escola de jiu-jitsu, ele é terapeuta e palestrante. Gente, vocês não têm noção da honra que eu tenho de apresentar para vocês o Juliano. Juliano, seja bem-vindo. E muito obrigada por aceitar o convite, né? Eu tenho certeza que, assim como eu fui transformada pelas suas palavras, eu espero que todo mundo que assista esse vídeo também seja. Então, muito obrigada. Primeiramente, obrigado a você pelo convite, por toda essa introdução aí que você fez. Não sei se eu sou tudo isso mesmo, mas... Você é modesto também, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Mas, na verdade, tudo isso que você falou é porque eu apliquei na minha vida, então acho que como você está aqui compartilhando conhecimento com a galera, né? Admiro muito o seu trabalho desde quando a gente fazia viagem juntos, né? Como empreendedora, como uma mulher guerreira que vai desbravando, desmatando, e acho que compartilhar, né? Compartilhar conhecimento. Então, como tudo isso que você falou sobre a sua transformação, na verdade foi muito sobre as minhas transformações, eu só compartilhei conhecimento e você foi a causa de tudo isso. E hoje a gente vai bater um papo um pouco mais aí para entender, né, alguns pontos legais que você trouxe aí. Muito obrigado pelo convite, viu? Legal, imagina, obrigada a você. E, gente, só para vocês saberem como é que eu conheci o Juliano, né? No meio da pandemia, surgiu aquele boom de lives, né? Tava muita gente trazendo muito conteúdo legal, e aí tinha muita coisa voltada para marketing, vendas e tal. E aí uma colega minha, a Denise, me chamou para uma live que era um pouco diferente, né? A gente não ia falar de negócios ali, a gente ia falar um pouco mais sobre mentalidade, sabedoria e tal. E aí, gente, eu tava numa pegada nesse período aí que eu falei, tudo que me chamarem eu tô entrando. E eu não esperava que aquele dia ia ser um dia tão importante para mim. E aí, quando eu entrei, né, na live, não conhecia ainda o Juliano, eu entrei e comecei a assistir. E eu lembro que eu já me emocionei naquele dia. Né, já foi uma transformação para mim desde aquele dia, que era uma live ainda gratuita que ele estava fazendo ali para muitas pessoas. Então, assim, depois que a gente teve, né, esse primeiro contato, só de eu sentir, né, a energia e o poder que tinha, tudo que ele falava, eu acabei chamando ele depois no paralelo. Eu falei, viu? Quero mais, quero conversar com você. Isso, inclusive, é uma estratégia, gente, que eu ensino na minha consultoria, sabe? Esse negócio de você abrir portas, né, para as pessoas te conhecerem, porque eu tenho certeza que muitos de vocês têm coisas muito legais, só que as pessoas simplesmente não conhecem vocês ainda. Então, ele abriu essa porta através da live, eu entrei na live e eu vi o potencial. Falei, gente, eu preciso disso, preciso de mais. E aí, depois eu te chamei pra gente começar a fazer uma terapia juntos, né? Eu comecei a fazer terapia com ele e, gente, olha como Deus, o universo é maravilhoso. Quando aconteceu essa live, tava tudo assim, né? Meio bagunçado na minha vida, mas tava tudo ok, tava tudo indo maravilhosamente bem. Apesar dos meus negócios, né, terem tido uma barreira ali nos primeiros meses, né, de pandemia, depois eu consegui estabilizar, consegui crescer, inclusive, e foi maravilhoso. E eu estava tudo bem na minha vida quando eu conheci ele, sabe? Então, assim, foi um momento que eu só senti ali que foi legal, mas eu não falei assim, nossa, tô precisando de terapia. Eu não estava nesse momento da minha vida, mas a gente nunca sabe que a gente tá precisando de algo enquanto alguém não mostra pra gente, né? Porque eu achava que eu estava tudo bem. Só que aí, coincidentemente, o que eu acredito que não, porque eu acredito que tudo é lei da atração, logo em seguida
aconteceu muita coisa ruim na minha vida, né? Então, assim, perdi minha irmã, perdi meu padrasto, perdi minha sócia. Minha sócia não faleceu, tá, gente? Ela só optou para outro caminho. Mas, assim, foi uma perda para mim também. Uma outra irmã minha que também decidiu se afastar da gente. Daí, depois, minha irmã entrou num divórcio. E, assim, sabe quando você percebe, assim, que parece que tá todo mundo indo embora e você tá ficando, assim, num vazio? E aí, a minha empresa começou a dar ruim, porque daí eu fiquei sozinha, meus funcionários já estavam indo embora também. Tava tudo dando errado. E aí, eu já tinha decidido fazer a terapia com ele. Então, assim, eu falei, gente, nada acontece por acaso. Eu ia precisar disso e o universo já tinha me conectado com a pessoa certa, que foi quem me ajudou nesse processo. Porque o que eu passei, gente, não foi fácil. E eu preciso falar também que Deus foi uma pessoa que me deu paz no momento mais difícil da minha vida. Mas ele também me trouxe anjos aqui na Terra, e o Juliano foi um deles, que me acolheu e me ajudou a lidar com muita sabedoria com aquilo. Porque não é fácil, né? Quando a gente se vê com muitos problemas, o que é comum a gente fazer? Se colocar na posição de vítima. E aí, eu vou deixar ele falar para vocês tudo que ele apresentou para mim nas terapias, tá, gente? Mas assim, ao invés de eu ficar na posição de vítima, o Juliano me ajudou a me posicionar, a ser autorresponsável e realmente fazer tudo o que eu tinha que fazer para lidar com toda aquela dor, toda aquela angústia que eu estava vivendo, né? Então, Juliano, uma das coisas que você falou para mim, que eu não esperava, mas assim, foi fantástico, porque eu estava ali no momento de dor. Você poderia simplesmente falar assim, não, minha querida, é assim mesmo, pode chorar, pode sofrer, pode vitimizar aí, né? Pode pôr a culpa em todo mundo. Mas não, você falou assim, pare de ser imatura, tenha sabedoria. E, gente, isso foi muito forte pra mim, porque eu tava dolorida. Mas ele foi um pai ali pra mim nesse momento de me acolher, mas me mostrar o caminho certo pra lidar com aquilo. Então, Juliana, a primeira coisa que eu queria que você falasse aqui é sobre um pouco do que a gente conversou sobre sabedoria. Então, fique à vontade aí pra falar o que sentir no seu coração. Maravilha. Acho que, primeiramente, assim, dentro de tudo que você pontuou, quando você fala de Deus, né? Eu sempre acreditei e continuo acreditando, isso é um dos meus valores, dos meus princípios, é que Deus usa pessoas para nos direcionar, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas tem tanta gente que fala, Deus fala comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Às vezes ele está usando alguém, né, para ser um acesso para aquilo que você, para transformar a sua dor, o seu sofrimento, para transformar ele em algum benefício, né? E quando você fala sobre maturidade, é um tema que eu venho estudando muito, né? Maturidade e imaturidade, o que é maturidade, o que é imaturidade. E para mim a maturidade tem muita questão da sabedoria, né? E sabedoria e maturidade não tem nada a ver com quantos anos você tem, porque hoje é claro que se a gente fazer uma peneira muito bem peneirada, a gente vai encontrar muitos jovens com maturidade e muitos idosos sem maturidade nenhuma. E ao contrário é a mesma coisa, né? Então ele nunca tem a ver com a questão idade. Tem a questão do quanto você sabe. E não é o que você sabe, mas o que você faz com aquilo que você sabe, né? Então, quando fala dessa questão maturidade, sabedoria, eu sempre olho assim que grandes privilégios, ou que os privilégios, né? Eles sempre trazem com eles vem uma carga de responsabilidades. Porém, para o ser humano compreender isso, ter uma compreensão sobre isso, é muito difícil, porque não olha para esse lado de entender assim, poxa, só olho para aqueles benefícios. Então eu vejo uma pessoa, por exemplo, que tem um corpo bonito, sarado, musculoso, e aí eu olho para aqueles privilégios e falo assim, poxa, eu também queria ter. Eu também queria ser como essa pessoa. Mas eu não olho para essa responsabilidade que eu tenho que ter para chegar nesse privilégio. Então, será que eu estou disposto a ser responsável com a minha alimentação? Será que eu estou disposto a ser responsável com o meu horário de treino, de treinar? Né? Então, as pessoas olham você como uma privilegiada por ter, né, transformado um podcast, pode crer, de estar aqui na frente de tudo isso. Nossa, eu queria ser a Camila.
Mas Uhum. e as responsabilidades que você carrega para gerar isso daqui tudo, né? Sim, tem até uma frase, né, que eu escuto muito. Muitos querem ter o que você tem hoje, mas poucos estão dispostos a fazer o que você É faz frase hoje. de caminhão, né? É Que isso. você vê em caminhão. Mas que é até um clichê, mas é tão óbvio isso. É óbvio, mas as pessoas não entenderam ainda. Exatamente. Então, o privilégio de você ter ou ser uma pessoa exige grandes responsabilidades. Nós temos o privilégio da vida, mas o Uhum. privilégio da vida traz com a gente, traz com esse privilégio muitas responsabilidades. E aí, vamos pagar o preço? Geralmente a gente quer ou só fala da boca para fora, né? Não. Quais são as responsabilidades que eu tenho que ter? Quero ser mais inteligente. Nossa, aquela pessoa é privilegiada por ser inteligente demais. Mas ela lê um livro, 2, 3, no mês. Uhum. E aí? Quanta responsabilidade ela tem para ela manter aquele intelecto? Ou para ela ter aquele intelecto, né? Sim. Só que E aí entra essa questão da vitimização. vitimização, né? Porque às vezes a pessoa vai falar assim: ah, mas eu não faço isso hoje porque eu tenho tireoide, por isso que eu não emagreço. Porque não sei o quê. Porque você não sabe o que eu passo. Porque não sei... Então, assim, a pessoa sempre se coloca numa posição de vítima. Mas, na verdade, a gente também não conhece inteiramente a vida do outro. Então, muitas vezes, a outra pessoa pode ter até mais problemas do que você e você nem sabe, tá? E tá se vitimizando. Então, assim, essa questão de ter responsabilidade sobre a nossa vida é doído. Uhum. Mas é real. A gente precisa, enquanto a gente não se posicionar e assumir que tudo que acontecer na minha vida é porque eu permiti, as coisas não mudam, né? Exatamente. E assim, Juliana, tem essa questão da responsabilidade, mas eu aprendi uma palavra com você também que eu achei muito legal, que é a questão da integridade. E aí eu queria que você explicasse também para o pessoal o que seria ter integridade na nossa vida. Integridade, acho que ele está muito ligado à responsabilidade, à autorresponsabilidade. Porque a integridade, eu gosto de explicar ela como se fosse uma roda de bicicleta, né? Então, o que nós temos numa roda de bicicleta? O aro, que é a parte externa, né? E, ou melhor, o círculo ali, que é aquela esfera, e aí temos os aros que ligam o centro da bicicleta, né? Só que para aquela bicicleta girar 100% aquela roda, para ela dar o 100% dela, todos aqueles aros precisam estar perfeitamente conectados, certo? Uhum. Vamos lá, pra gente que é um ciclista mediano lá de vez em nunca, não faz diferença nenhuma se você tiver com um aro que não está em perfeitas condições. Mas olha para um ciclista de alta performance. Ele precisa estar com todos muito bem alinhados, todos muito bem colocados, todos funcionando perfeitamente. Que se um estiver fora, o rendimento daquela roda não é 100%. Então, integridade é exatamente como essa roda. Só que, como que a gente aprende integridade? Ou se é que a gente aprende integridade quando a gente é criança? A gente nunca aprendeu sobre isso. Uhum. Só falam, claro, olha, se você mentir, essa é a consequência. Se você fizer isso, você roubar e tal. Beleza. Mas integridade é muito maior do que a gente imagina. Porque o impacto dela na nossa vida com integridade é muito grande. Sem integridade é maior ainda. Então, integridade, ele engloba nada oculto. Exatamente nada oculto. Sem atalhos. E aqui que pega, né? Sem atalhos. Não existe atalho. Não existe atalho. E as pessoas, a grande maioria das pessoas estão buscando constantemente atalhos. Porque tipo, quero ganhar dinheiro de hoje para amanhã, quero ficar milionária assim, rápido, quero emagrecer assim, em uma semana, né? E a gente sabe que não é assim. Tudo existe, né? Um sofrimento, uma dedicação ali, né? Eu gosto daquela frase, no pain, no gain. Então, assim, se você não tiver, né, que sofrer, ter dor ali, dificilmente você vai ter ganho. É isso que a frase traz, né? Se eu quero ter privilégios, eu tenho que ter responsabilidades. É isso. Entende? É isso. Então, o que acontece é, sem atalhos. Não existe atalho. Não existe atalho. Mentalidade longo prazo. Eu preciso começar hoje
Eu sei que hoje, começando hoje o meu podcast, eu vou ter 1, 2, 3 ou 20 no máximo. Eu comecei minhas palestras com 4 pessoas e acho que 2 era da família. Então, assim, e já tive palestra com 250 pessoas. Só que não existe o atalho, né, de chegar muito rápido e tal. E as pessoas não entendem. Então, nada oculto, sem atalho, fazer muito bem feito aquilo que você falou que faria. E se não fizer, que você se comunique a tempo. E por último, fazer muito bem feito o que você falou que faria. E por último, honrar a sua palavra, né? Só que considere que a parte mais desafiadora de honrar a sua palavra é você honrar a sua palavra com você mesmo. Quantas vezes você falou para você que você iria fazer um regime, começou, mas não terminou? Quantas vezes você falou para você que iria parar de beber e de repente não parou? Quantas vezes você disse que ia começar um projeto, mas não acabou ou nem começou? Então, honrar a nossa palavra com nós mesmos. Porque o que tira o nosso poder pessoal é quantas promessas você já fez para você e você não cumpriu. Uhum. E isso só faz com que a gente mesmo se frustre, né? Porque daí eu vejo que tudo que eu me planejo para fazer eu não faço, vai chegar uma hora que eu mesma vou desistir e ficar cansada daquilo. E aí tem uma conversinha dentro da sua cabeça, tem uma voz. Não tem uma voz que fala com a gente? Tem uma voz falando com você que está aí assistindo agora, tem uma voz falando com você. Tem uma voz que fala comigo, tem uma voz que fala com você. E essa vozinha dentro da nossa cabeça, ela sabe quem nós somos. Uhum. Ela sabe quantas vezes a gente desistiu. Ela sabe quantas vezes a gente falhou. Ela sabe quantos atalhos a gente buscou. Ela sabe, né? Uhum. Eu até conto a história assim, Camila. Eu fumava, eu era fumante, né? E fazia 1 ano e meio que eu parei de fumar. E aí eu sempre falava para minha esposa, quando a gente conheceu, eu já fumava. Eu sempre falava para ela que ia parar. Para ela, para meu filho, para minha filha, depois minha filha hoje tem 10 anos, a Luísa. O João tem 20. E aí eu falava para todo mundo que eu ia parar de fumar. E de repente eu me pegava fumando escondido. Mas escondido de quem? Eu vou parar de fumar para quem, né? O pior não é a palavra que eu não cumpri com a outra pessoa. O pior é a palavra que eu não cumpri comigo mesmo. Que você é o maior prejudicado, né? Como que eu estou me sentindo naquele momento que eu estou fazendo algo que eu falei que não faria para mim mesmo e para as pessoas que eu mais amo que estão perto de mim? Uhum. Como é que eu estou me sentindo? Me sentindo um nada, um ninguém, né? E é o sentimento que toma conta da gente. Porque é como eu me sinto. E isso vai tirando o meu poder pessoal. Então, o meu poder de ação, de fazer, de realizar ou de autorresponsabilidade vai diminuindo, certo? Então, integridade é muito maior do que a gente imagina, né? Porque ela está no fazer o seu trabalho, ela está no não buscar atalho, ela está no honrar a sua palavra. Sim. E nos tempos de hoje é muito difícil você, às vezes, fazer um acordo com uma pessoa. Você já foi dona de empresa com vários funcionários. Não sei se ainda você tem, mas se você tem funcionário, às vezes honrar um horário e cumprir aquele horário. Entende? Sim. Ou os compromissos que ele assumiu dentro da empresa de fazer, né? Então, as pessoas não têm o hábito, mas vem se perdendo cada vez mais o hábito de honrar a palavra. E principalmente com ela mesma. Sim, não, perfeito. É isso mesmo. Então, assim, gente, o quanto vocês estão dispostos a ir buscar tudo o que tiver que fazer para realizar os sonhos de vocês, né? Porque querer é fácil. A questão é ir atrás. E isso só depende de vocês. E o quanto está disposto também a abrir mão. Abrir mão, exato. Porque às vezes a gente tem que fazer escolhas, né? Uhum. Exato. Abrir mão da perfeito. preguiça, abrir mão de ficar rolando o celular, vendo muitas matérias ou até mesmo vídeos que são improdutivos, que não te levam a lugar nenhum. O quanto você está disposto de abrir mão de uma versão sua que você criou, que você nem sabe que você criou, mas você criou uma versão sua. E aí, para abrir mão dessa versão sua, é muito difícil, né? Eu até falo assim, não é difícil nem fácil, é desafiador, né? Mas aí, você está disposto a pagar esse preço?
a assumir a autorresponsabilidade, ou ser responsável pela sua vida, pelos seus atos, pela sua palavra, de você falar e cumprir, de você dizer que vai segunda-feira começar uma dieta e realmente cumprir isso, de realmente você falar que você vai fazer um exercício físico e você cumprir isso, de você falar para você mesmo que você vai parar com algum determinado vício, porque o vício não vem só da bebida ou só do cigarro, né? Vícios são vários, às vezes, né, a gente, como terapeuta, atendendo foram 13 anos, né, atendendo pessoas individualmente, centenas de pessoas passaram pelo consultório, e a gente vê assim, as pessoas às vezes têm vícios de mentir, entendeu? Vícios de manter determinado comportamento, que ela tá ali na minha frente, ela quer eliminar aquele comportamento, mas ela tem um vício de repetir aquele comportamento. Por quê? Porque é a única maneira, ela confabulou dentro da mente dela um personagem e ela é aquilo lá. Né? Então, o vício não vem só disso. Mas e para abrir mão disso? Eu quero pagar o preço? E aí vem maturidade. Entende? Porque maturidade envolve justamente você reconhecer-se em alguns aspectos, em alguns comportamentos, olhar para isso com verdade e não com meias verdades, mas olhar para isso com verdade. E a partir disso, de você se reconhecer e olhar para isso, peraí, deixa eu colocar integridade. Então, integridade para mim foi uma coisa que eu passei para você em sessão e passei para muitos pacientes e clientes e tal, mas para mim foi transformador, sabe? Porque chegou num momento da minha vida que tudo estava dando errado, que nada dava certo, que nada funcionava, que eu tava, sabe aquela coisa de você tentar, mas de repente você ir ladeira abaixo porque, né? Então, eu pedia prosperidade, era uma das coisas que eu sempre queria, mas eu não fazia as outras pessoas prosperarem. Por quê? Porque eu estava deixando dívidas para trás. Então, você retém prosperidade quando você não tem integridade com o dinheiro, porque você está endividado, devendo para outras pessoas. Automaticamente, né, alguma coisa no mundo vai se encarregar em trazer para você atrasos com relação a isso. Entende? Sim, perfeito. Então, integridade foi mudando o jogo da minha vida. Eu dirigia sem habilitação. Isso é uma falta de integridade absurda, porque e se eu cometo alguma falta grave no trânsito, e se eu atropelo alguém? Eu estou desabilitado. Mas na minha cabeça imatura, o que acontecia? Não, eu sou um cara que não fica cumprindo regras. Eu sou um fora da lei, eu vou fazer como todo mundo faz. Então na minha cabeça era assim. E aí quando bateu esse negócio de integridade, bateu e ficou. Eu falei assim, peraí, tá errado. Sim. Tá errado. E você falou um ponto agora que eu lembrei de uma outra coisa, né? É a questão do efeito manada. Sim. Tem muita gente que às vezes fala assim, mas tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Exatamente. E, gente, a gente precisa sair desse estado de efeito manada. O que é o efeito manada? Se quiser explicar, tá, Juliana? Fique à vontade. Pra mim, assim, na minha opinião, na verdade, o efeito manada é só as pessoas, a grande maioria que está ali, tem preguiça de estudar ou de pesquisar sobre um assunto. Sobre aquele determinado assunto. Essa é só a minha opinião, né? Então, o que acontece? A pessoa simplesmente se conecta com uma ideia, com uma ideologia, com uma filosofia, né? Uma vez eu atendi um menino que ele chegou assim e falou assim pra mim, Juliano, unha pintada de preta, nada contra, né? Cabelo comprido, tal. E aí eu perfeitamente como terapeuta se bate o olho e se fala, ele tá tentando chamar a atenção de alguém. E ele, não, porque eu sou da tribo tal e nossa tribo tal, ela não segue determinadas situações, determinadas ideologias, a gente não acredita nisso, não acredita naquilo. Eu não sou uma pessoa que acredito em líder. Eu não sigo o sistema. Eu falei pra ele, mas aí mora o efeito manada. Por quê? Porque a pessoa tá tão cega que ela não vê que ela já tá dentro de outro sistema. Né? Ela tá seguindo um outro líder. É um outro sistema. Só aquele sistema não tem pontos que ela concorda com aquele outro sistema ali. Entendeu? Mas na cabeça dela, ela tá tão cega, ela é tão ingênua, que ela esquece de ouvir outras opiniões que elas não se abrem. Imaturidade.
É. Que E é maturidade. importante a gente ir a fundo, pesquisar, estudar, entender o assunto antes de tomar uma decisão. Porque senão, o que acontece? Entra no efeito manada, tá todo mundo falando disso que é a favor, então também vou ser a favor. Mas às vezes isso não tem nada a ver com os seus valores. Você só tá agindo daquela forma porque alguém te influenciou. Isso é horrível. E aproveitando falando de decisão, né? Tudo que você falou até agora, eu preciso falar uma coisa pra vocês, gente, porque muitas vezes as decisões mais difíceis que vocês vão tomar na vida de vocês é o que vai levar vocês de fato para um outro nível, que é a prosperidade que a gente tanto fala. Porque é muito difícil a gente tomar decisões, né? E a gente tem que ter uma sabedoria, uma maturidade ali para tomar decisões difíceis. Sim. E eu falo isso por mim, gente, porque quando eu decidi sair da casa dos meus pais, né? Primeiro eu saí da casa da minha mãe, depois eu saí da casa do meu pai, porque eles eram separados, e fui morar sozinha, foi uma decisão muito difícil. Sim. E eu não tive muito apoio. Por quê? As pessoas queriam que eu ficasse ali na zona de conforto. Só que eu decidi sair da zona de conforto. E mesmo sem saber fazer nada, não sabia fritar um ovo, eu falei, não, eu vou porque isso vai ser importante pra mim. E é importante pra mim até hoje, porque eu aprendi muita coisa nessa fase da minha vida que eu tive, que me coloquei numa situação onde eu não sabia fazer nada e tive que aprender na raça ali. E depois também, quando eu decidi abrir mão de toda a minha carreira, né, de sair de um emprego que eu tinha meu salário fixo ali para empreender. Gente, é muito difícil tomar essa decisão, ainda mais eu que estava no auge ali da minha carreira, onde eu tinha um conforto muito grande. Mas aí eu falei, não, mas espera aí, eu tenho um sonho, e para eu seguir esse sonho, eu preciso canalizar toda a minha energia nisso. E é uma decisão difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria. Só que a questão é, pra gente conquistar as coisas, a gente tem que fazer escolhas. Né? Todo sacrifício desenvolve no ser humano virtudes. É isso. Para pensar. Você que está assistindo, ou até mesmo você, Camila. Quantas vezes você se sacrificou? O fato de você sair da casa da sua mãe, o fato de você aprender, são sacrifícios. Mas quais virtudes você desenvolveu com esse sacrifício? Muitas, né? Exatamente. Então, se a gente ter na mente a questão de isso traz muita maturidade a partir do momento que você entende assim, se eu fizer esse sacrifício aqui, isso vai desenvolver em mim determinadas virtudes. Eu lembro que uma vez uma das coisas que eu fiz para desenvolver minha parte de dicção e assim, essa coisa do nervosismo, muita gente fala assim, tem que dar uma palestra ou tem que apresentar um trabalho, preciso acabar com esse nervosismo. Aí que vem, né? Privilégios, aí você tem que responsabilidades. Tá. O sacrifício eu tinha que fazer alguma coisa para desenvolver uma virtude em mim. Eu falei assim, o que eu tenho que fazer para desenvolver essa dicção, desenvolver tirar esse nervosismo de dentro de mim? Bom, eu preciso começar a conversar com pessoas. Eu preciso ter o máximo de pessoas para que eu possa desenvolver isso. Qual é o sacrifício que eu fiz? Eu morava no Ibiti do Paço. Tinha uma vida razoavelmente bem tranquila. Eu pedi para minha esposa fazer doces, brigadeiros, e eu colocava numa forma assim grande, 100 brigadeiros. Eu ia lá pro centro da cidade vender. Mas não era pelo dinheiro. Era para me conectar com pessoas. Que legal. Era para conversar com as pessoas, para ver aquele movimento acontecendo. Então, esse sacrifício desenvolveu em mim virtudes para ser um palestrante. Perfeito. Mas quem vê palco não vê bastidor, né? Exato. Entende? Então, todo sacrifício desenvolve virtudes. Sim. Então, se você está aí passando por alguma coisa que você fala assim, mas eu vou ter que fazer isso. Não acredito que eu vou ter que dar um passo para trás. Tem gente que fala, para trás nem para pegar impulso. Dá um passo para trás, faz o sacrifício, porque esse sacrifício vai desenvolver em você virtudes que você precisa para superar. Porque se você está enfrentando algo que está difícil, é só porque você não tem virtude que atinge sua maturidade para você lidar com aquilo. Faz algum sacrifício. Exato. Tem uma história, eu gosto de falar ela, que eu achei massa, e essa história virou minha chave. Depois eu lembro e vou falar... Tá no YouTube esse documentário, Caminhos de Maria. É um documentário que tá no YouTube
são mães que tiveram que fizeram alguns sacrifícios por causa dos filhos, né? E essa mãe, eu não recordo, a mulher do Juliano Casarré. Conhece o ator Juliano Não. Casarré? A esposa dele, ela conta isso no documentário, aonde a filha dela estava passando por uma cirurgia já fazia algum tempo, desde bebezinha, e eles naquele sofrimento, né, com a situação de acontecer, dela tá no hospital, de ver ela lá e de não poder levar para casa e tudo mais. E aí ela chegou um dia que ela falou assim, como é que eu tô querendo mostrar esse meu sofrimento para fora, né? Sendo que quem tá sofrendo de verdade é a minha filha. É ela quem tá sofrendo, não sou eu. Uhum. Então, que egoísmo da minha parte, a minha filha passando por um sofrimento e eu sofrendo, não faz sentido isso. Eu preciso fazer algum sacrifício para honrar o sofrimento da minha filha. E o sacrifício que ela fazia era subir 4 ou 6 andares de escada, em vez de subir de elevador, né? E ela fazia esse sacrifício. E ela falou que um dia ela estava passando em uma sala, e nessa sala tinha várias crianças que estavam passando por quimioterapia e tal, e os pais ali acompanhando, e ela enxergou aquele sofrimento daqueles pais. E ela viu que tinha gente sofrendo muito mais, o sofrimento daquelas pessoas era muito maior do que o dela. Uhum. Então, qual virtude ela desenvolveu ali naquele sacrifício? Então, é muito importante a gente olhar para esse lado. Todo Sim. sacrifício carrega consigo virtudes. Sim, com certeza. E tem, assim, também uma coisa que eu decidi na minha vida, que também fez muita diferença, que envolve essa questão do sacrifício, de sair da zona de conforto. Por quê? Eu, desde novinha, antes mesmo de me formar, com 20 anos, eu já trabalhava em São Paulo. Uhum. E, gente, eu não sei se vocês já dirigiram em São Paulo, mas é um caos, né? Então, assim, não é fácil. Não é fácil, ainda mais uma pessoa que tinha acabado de tirar a habilitação. E aí, o que acontecia? Às vezes eu tinha entrevista de emprego, antes mesmo de começar a trabalhar, tinha alguma coisa e eu chamava o meu pai. Eu falava, pai, você pode me levar? E aí eu tinha que fazer ele sair do trabalho dele, de ter o deslocamento e tal, para me levar para uma entrevista. Eu falei, putz, nossa, não é legal isso. E aí depois, quando eu casei, eu comecei a pedir pro meu marido. Uhum. Falei, amor, você me leva, porque eu tenho um negócio importante em São Paulo. E, gente, eu dirigia. Aí eu comecei a me perguntar, falei, até quando eu vou ficar dependendo de alguém para me levar para São Paulo? Sim. Porque eu tinha medo, gente, eu sou muito assim, sabe? Ai, não pode bater, não pode relar. Então, eu falava, gente, até quando eu vou deixar com que isso me trave? Tipo, quer dizer que se meu pai e se meu marido não puder em um dia, eu não vou fazer aquele compromisso? Eu não vou honrar com a pessoa que me convidou para aquilo? E aí, gente, olha como foi bom eu tomar essa decisão. Porque eu tomei essa decisão de começar a dirigir em São Paulo já faz um tempo. E hoje eu vou para São Paulo direto, porque eu tô em todos os eventos. Direto o pessoal me chama, vem fazer isso, vai fazer aquilo. E eu tenho que ficar pegando estrada e dirigindo lá dentro de São Paulo sozinha. Então eu já cheguei a dirigir mais de 4 horas sozinha lá dentro, porque eu precisava ir para um evento e tava maior trânsito. Mas assim, foi tranquilo, eu não tava... perdendo no caminho. Se perdendo, isso é normal. Quem não se perde em São Paulo, quem não se perde em São Paulo, perde São Paulo, né? Porque São Paulo é gigante. E aí, gente, o que eu enxerguei disso? Falei, caramba, valeu a pena. Porque se eu tivesse que depender do meu pai e do meu marido hoje, que eu tenho 1000 coisas pra fazer, eu não ia fazer nada. Exatamente. Eu ia perder muita oportunidade. Desenvolveu virtudes. É isso. Quais virtudes? Virtudes da coragem, né? Virtudes de, poxa, legal, eu consigo aprender coisas novas. Entende? Sim. Então, muda-se muita coisa na sua vida quando você se coloca em sacrifício para desenvolver virtudes. Perfeito. E, Juliano, teve uma outra palavra que eu aprendi com você, e essa foi a primeira vez que eu ouvi ela, foi com você. Sim. Que é a palavrinha antifrágil. Inclusive, depois que a gente conversou, eu comprei o livro, né? Que eu lembro que eu vi na sua mesa. Sim. Comprei, eu tenho até ele aqui, ó. Antifrágil. Então, assim, só que a primeira vez que eu vi essa palavra foi com você, Sim. né? E aí eu queria até trazer esse ponto aqui, porque para mim foi muito importante. Porque desde que eu comecei a trabalhar, gente, eu escutei muito de muita gente, né? Quando eu tive um chefe extremamente abusivo ali, lidar com pessoas, principalmente de outras culturas, não é fácil. Eu trabalhei com muito estrangeiro. E aí o pessoal falava assim, você tem que ser resiliente, você tem que ser resiliente. Mas eu aprendi com você o que é ser antifrágil. Queria que você explicasse aqui para o pessoal. Bem,
Para mim, assim, o antifrágil, como a gente estava falando antes de começar, né? Não é tão rígido quanto essa mesa, mas também não tão frágil quanto esse copo que você joga no chão e ele quebra. Né? O antifrágil é essa flexibilidade, que é uma das coisas que você desenvolveu. Né? E como é que a gente faz para desenvolver essa flexibilidade? Mais uma vez, privilégios, responsabilidades. Então, como é que eu faço para desenvolver flexibilidade? Eu acho que a maneira mais sensata de se desenvolver é através do senso de realidade. Por quê? Porque nós olhamos a vida, muitas vezes, dentro de uma realidade subjetiva. O que é a realidade subjetiva? Coisas que a gente cria na nossa cabeça. Ideias que a gente cria na nossa cabeça. Então, aquela pessoa que é rígida demais, sabe? Que qualquer coisinha para ela, ou ela tá reclamando, ou ela tá dizendo que é difícil, ou é isso ou aquilo. Ela não vive dentro de uma realidade objetiva. Ela vive dentro de uma realidade subjetiva. Porque tudo que ela olhar a partir dessa realidade subjetiva, por ser rígida, tudo que ela olhar vai parecer difícil. Tudo que ela olhar vai parecer que esse é o sistema, é assim mesmo, as coisas não funcionam, a vida não funciona, porque nada funciona. Ela vai no mercado e ela briga com todo mundo, porque ninguém está fazendo o que ela acha que deveria fazer dentro da realidade subjetiva dela. Entende? E realidade objetiva é real. O que é real? O que realmente está acontecendo? Será que eu estou criando essas situações? Ou será que isso de verdade está acontecendo? Será que todo mundo é errado? Porque eu estou reclamando de todo mundo, mas todo mundo é errado mesmo, né? E por outro lado, tem aquela pessoa que vive no mundo das maravilhas, né? Onde, nossa, tudo é perfeito. Tudo é perfeito, tudo é certo, tudo é legal, tudo é bom. E também é uma realidade totalmente subjetiva, porque ela não põe o pé no chão. E aí ela sai fazendo coisas, gastando dinheiro, consumindo, sabe? Além do necessário, porque é assim mesmo, tudo é assim, se eu não fizer dívida eu nunca vou ter nada e blá blá blá, mas é uma realidade totalmente subjetiva, não é uma realidade objetiva. Ela não olha para o que realmente é, ela olha para aquilo que ela criou dentro da cabeça dela. Então, o antifrágil é você estar em paralelo com essas duas realidades subjetivas, mas você olhando a vida com mais leveza ou com mais flexibilidade. É isso. E foi exatamente isso que eu senti na minha vida. Porque eu era uma pessoa muito rígida. E aí, quando eu comecei a colocar isso em prática, esse aprendizado que você me trouxe, e gente, se vocês entenderem isso que ele tá trazendo aqui e colocarem em prática, vocês não têm ideia do quanto a vida de vocês vai mudar. Porque aí, o que eu enxerguei? Exatamente essa leveza que você acabou de falar. Sim. As pessoas começaram a falar pra mim, nossa, Camila, você tá diferente. Nossa, você mudou. Caramba, como que você consegue lidar tão bem com essa situação? E eu falei, caraca, realmente eu mudei. Mas porque eu decidi mudar. Exatamente. Entende? Exatamente. Perfeito. Foi uma escolha, né? Que você fez a partir de um ponto de vista que você conseguiu enxergar possibilidades. Sim. Então, assim, o antifrágil não significa que você não vai chorar em algum momento. Não é você não se tornar uma pessoa, não vou chorar mais. Ou também tão rígida que fale, eu nem choro. Né? Mas é você estar num ponto de equilíbrio onde você olha para a realidade de uma forma objetiva. Né? Exemplo, a minha filha, nesse momento, está saindo de uma cirurgia. Né? Eu poderia muito bem confabular motivos na minha cabeça para não estar aqui, ou para isso ou para aquilo. Eu podia fazer um post triste da cirurgia dela, que é uma cirurgia muito simples, que todo mundo faz, que é da adenoide, mas eu poderia encarnar esse sofrimento da fragilidade, entrar nesse espaço e olhem para mim, olha o que está acontecendo comigo. Mas aí é o egoísmo, porque não é comigo. E é o vitimismo. É ela quem tá lá, não sou eu. Né? Mas o antifrágil não te torna tão duro que você fala assim, não é nada. Sim. E nem tão frágil que você fica chorando ou chamando atenção. É onde você busca um ponto de equilíbrio, olha para a realidade e fala, poxa, a realidade é essa. Muita gente faz isso. Isso não tem perigo nenhum.
Isso é um benefício que ela vai ter e é assim, rapidinho, daqui a pouco ela tá por Sim. aí tranquilamente. Então, olha para a realidade. Uhum, perfeito. E assim, gente, quando eu comecei a colocar em prática tudo isso, que eu vi essa mudança na minha vida, o que que acontece? A gente, às vezes, quando a gente se transforma, a gente olha depois para o outro e vê que a pessoa está na posição de vítima, está passando por coisas. E aí eu falei para o Juliano, eu falei, Juliano, como que eu faço? Eu preciso ajudar minha mãe, preciso ajudar minha irmã, preciso fazer... Falei, eu preciso ajudar todo mundo. Aí ele falou, Camila, peraí, não é bem assim, né? A gente não pode ajudar todo mundo, né? Mas você pode auxiliar. E aí, quando você trouxe essa diferença entre o ajudar e auxiliar, porque, gente, eu me sobrecarregava muito. Eu acho que muita gente que está assistindo aí vai se identificar com o que eu vou falar agora. A pessoa fala assim, Camila, você conhece algum dentista? Eu já catava na internet, pesquisava todos os dentistas que o plano dessa pessoa aceitava. Eu ligava no dentista, eu agendava, eu passava pra pessoa, tá lá, só ir. Eu era essa pessoa maluca. Sim. Pra mim, hoje eu entendo que é maluca, tá, gente? Mas eu fiz muito isso. Então, tudo que as pessoas me pediam... Camila, vamos... que você acha de ir em tal lugar? Vamos, eu vou passar a buscar você aí na sua casa. Tamo lá. Eu era assim, porque eu fazia tudo pra todo mundo o tempo todo. Só que aí a minha vida começou a virar um monte de coisa ali, confusa. Eu comecei a procrastinar coisas que eram importantes pra mim pra ajudar os outros. Olha que absurdo. Né? Assim, absurdo, porque hoje eu tenho esse entendimento, mas muita gente vai falar assim, ai, mas como você é egoísta, orgulhosa, hoje você só faz as coisas pra você, não é bem por aí. E eu vou deixar o Juliano falar isso pra vocês, porque ele sim é a pessoa certa pra explicar o que é essa diferença entre ajudar e auxiliar. E é interessante porque, assim, da mesma forma que eu contei essa história do ajudar, a diferença entre ajudar e auxiliar, eu também recebi isso, né? Porque eu estava no mesmo espaço que você, de fazer, mas sempre fazendo pelos outros. E aí eu fui compreendendo através dessa história, né, da senhorinha que vai ao supermercado. E a senhorinha vai lá ao supermercado e aí ela faz uma compra enorme, enche a sacola de coisa e ela sai com umas 8 sacolas, 4 em cada mão, pesadíssimas, né? E aí você vai e você tem aquele conceito assim, não, eu vou ajudar essa senhora. E aí você pega todas as sacolas e você leva para ela. O que acontece? 3 quadras é a distância da casa dessa senhorinha. Uma quadra e meia você já está sobrecarregado, cansado, já está dolorido. A sua mão, né, seus braços. E aí você faz aquela boa ação e você sai dali com dor, né? Sim. Com o coração cheio às vezes, mas com uma dor nos braços, uma dor nas mãos. E aí, se você ter o auxiliar, né, o conceito de auxiliar, você entender que, peraí, não preciso carregar todo esse peso sozinho. Para auxiliar ela, eu posso pegar em 4 alças do lado de cá, ela pega em 4 alças do lado de lá. E a gente vai até uma quadra e meia. Depois a gente solta, eu troco de mão, ela troca de mão e a gente chega até lá. Eu fiz a mesma boa ação, eu saí com o coração mais cheio ainda E às vezes isso foi bom pra ela também, se sentir útil. Tipo assim, você me ajudou, ok, né? Mas eu também fiz parte, a gente fez isso juntos. Né? Então, ela não sentiu também, tipo, nossa, não tenho condições nem de fazer isso, sabe? Então, às vezes a gente acha que tá ajudando e a gente pode estar atrapalhando. E muitas vezes, cara, muitas vezes mesmo, eu não sei se para você é assim, mas para mim, fazendo uma autorreflexão, muitas vezes a gente faz isso por próprio ego, né? Por próprio egocentrismo da gente, que a gente fala assim, não, porque só eu consigo, só eu dou conta. Não, só eu sei pesquisar o melhor dentista, só eu sei pesquisar o melhor médico. Então é um conforto pra gente também, né? E isso sim é ser egoísta. Exatamente. É isso. Só que até eu ter esse entendimento, eu sofri. Sofri por quê? Porque eu pegava tudo nas costas. Sim. Só que aí, realmente, você falou assim, Camila, você já percebeu que fulano pode estar se sentindo inútil porque você está fazendo tudo por ele? Eu falo, nossa, é verdade. E aí é aquela coisa, na verdade, isso se espalha para... Aí entra novamente integridade. Isso se espalha para toda a nossa vida.
Porque eu não estou agindo só com aquela pessoa dessa maneira, eu vou agindo com todo mundo do mesmo jeito. Sim. Sempre as decisões são minhas, sempre eu que começo, sempre sou eu que faço, sempre sou eu que pesquiso. E aí aquelas pessoas a gente vai deixando, mas aquela pessoa ela tem a mesma funcionalidade que ela tem nessa situação de pesquisar um dentista que ela delega de repente para você, ou porque você tomou a frente, tem outras coisas na vida dela que ela não toma decisão nenhuma. Uhum. Entendeu? Ela fica esperando alguém tomar a decisão por ela. Sim. Então eu tô parando ela, né? Tô alimentando algo dentro de mim, um ato egóico, e essa confusão, ela se espalha para tudo, para todas as coisas na vida, né? Sim, exatamente. É isso. Então, gente, vocês pegaram a visão? Porque se vocês não pegaram ainda, vocês não têm noção do que vocês estão perdendo. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, ou ficou alguma dúvida, ou quiser também compartilhar alguma coisa que foi falada aqui, que foi bacana já, que talvez vocês já tenham tido uma transformação interna aí na forma de enxergar as coisas, já deixa nos comentários aqui. Depois eu e o Juliano, a gente vai lá, responde o que vocês colocarem, tá? E além de tudo isso que a gente já falou, Juliano, teve uma outra coisa que você contou, uma historinha que você contou pra mim. Sim. Que eu conto ela pra um monte de gente hoje. Você nem sabe, mas eu conto. Porque ela mudou minha vida também. Sim. E antes de você contar a historinha, gente, que é de jogar o chapéu. Uhum. Por que eu acho legal compartilhar isso? Porque esse negócio de jogar o chapéu, e daqui a pouco vocês vão entender o que eu tô falando, ele mudou muito a minha vida, porque às vezes eu só tava procrastinando as coisas. Procrastinando. E aí, quando eu aprendi, eu falei, putz, mas é só eu começar. Às vezes, pra gente fazer algo, é só começar. Uhum. E aí, eu queria que você contasse essa história, pra depois a gente, né, contextualizar ela melhor com alguns exemplos práticos aqui, tá? Mas conta aí a história pra gente, então, desse de jogar o chapéu. O que é jogar o chapéu? Sim. O jogar o chapéu é uma história muito bacana e também, novamente, foi impactante para mim. E aí a semeadura, né? A gente vai espalhando as sementes. Uhum. E com certeza foi bom para você e você já espalhou sementes. Já tem aquela coisa, a gente sempre vai saber quantas sementes tem dentro de uma maçã, mas nunca vai saber quantas maçãs tem dentro de uma semente. E essa história do chapéu é muito bacana, porque ela fala assim, o menino gostava de jogar futebol. Então ele passava ali o dia todo jogando futebol com os amigos num terreno ao lado da casa dele. E o que separava esse terreno da casa era um muro. E aí um certo dia a mãe chamou ele para dentro de casa e falou, olha meu filho, é o seguinte, a gente vai a uma festa e eu vou te dar banho, daí eu vou te arrumar, depois a mamãe vai tomar banho e você não vai poder sair depois que tomar banho e se arrumar, porque a mamãe terminando, se arrumando, a gente vai para essa festa. Tá bom, mamãe, né? Aí a mãe entrou lá, deu banho, arrumou ele, deixou ele bem bonitinho, bem arrumadinho, colocou gravatinha borboleta, colocou paletó, calça, suspensório, deixou ele lindo, sapato. E a mãe entrou pro banho. E quando a mãe entrou pro banho, ele ouviu a mãe entrar no banho e ao mesmo tempo, do outro lado, ele ouvindo os amigos jogar bola, né? Ele foi na janela, sondou os amigos todos lá jogando bola naquela diversão que ele adorava. Aí ele foi até o banheiro, escutou a mãe tomando banho, pegou, saiu. Saiu, aí chegou ao muro. Chegou no muro, ele pegou o chapéu e jogou do outro lado. Por que ele jogou do outro lado? Porque agora ele tem que ir buscar. Sim. Agora ele tem que ir lá buscar. Que, de certa maneira, o que ele fez foi lá buscar o chapéu, né? Então, quantas vezes na vida nós estamos ali tentando nos será, mas é isso, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou competente? Será que eu sou bom o suficiente? Será que é isso? Será que é aquilo? Lembre-se, todo sacrifício desenvolve em nós virtudes. Então, que chapéu que você precisa jogar na sua vida, que você está aí segurando, que você está aí em cima do muro e que você não decide, e que você não dá o primeiro passo, e que você não começa, e que você está esperando ficar pronto,
E ninguém nunca vai ficar pronto, porque um médico ele faz quase 10 anos, contando com residência e tudo mais, ele faz quase 10 anos de estudo, de faculdade, e ele não sai de lá pronto. Então, o que você está esperando ficar pronto? Ou o que você está esperando acontecer? Que chapéu que você está segurando? Que você precisa jogar do outro lado? Simplesmente pular o muro e pegar. É isso. É isso. Então, assim, gente, essa questão de jogar o chapéu é você sair da inércia. É você começar. É você realmente falar, pronto, agora eu tenho que ir. Já dei o primeiro passo, agora eu tenho que ir. Então, assim, o jogar o chapéu, ele é uma etapa. Porque você saiu da inércia, né? Você tomou uma atitude ali que vai fazer com que agora você comece algo novo. Mas você tem que também dar conta de buscar o chapéu. Exatamente. Que também é a parte mais difícil, que aí você ter disciplina, constância ali para aquilo que você quer. Então, por exemplo, você aí quer... Eu falei aqui minha história, né, sobre dirigir em São Paulo, e tem muita gente aí que nem carta tem, porque tem medo. Então, se você sabe que isso tá te barrando, que isso tá te impedindo de muitas coisas, o que pode ser jogar o chapéu para você? Vai numa escola. Se inscreva. Exatamente. Uma escola de direção. Vai lá numa autoescola, se inscreva. Esse vai ser jogar o chapéu. Exatamente. Buscar o chapéu vai fazer as aulas. Vai até o fim e passar na prova. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas é isso, gente. A gente precisa começar a sair da inércia, começar a fazer as coisas. Então, por exemplo, eu já tô procrastinando um tempo de criar um grupo, né, que eu tava em dúvida até de fazer no WhatsApp, no Telegram e tal, onde eu consiga estar levando coisas boas para outros empreendedores. Uhum. E eu tô com isso, né, esperando o momento certo, falei, não, quer saber, vou jogar o chapéu. E, Juliana, acho que não tem uma semana que eu não jogo um chapéu na minha vida. Sim. Porque eu aprendi com você. Uhum. E aí eu falei essa semana, como que eu vou jogar esse chapéu para parar de procrastinar? Aí pronto, joguei lá no meu Instagram. Falei, pessoal, vou fazer o grupo. Então, a partir do momento quando você tá colocando sua cara a tapa ali, falando, vou fazer, as pessoas vão te cobrar. Então, eu falei, pronto, esse foi meu chapéu jogado. Uhum. Aí, ontem eu já criei o grupo. Falei, pronto, agora eu falei que eu vou fazer. Né? É isso. Exatamente. E aí você sai da sua realidade subjetiva, né? Coisa que a gente já falou. Então eu saio da realidade subjetiva, que é ficar confabulando ideias dentro da minha cabeça, aonde eu fico pensando, e se der errado? E se não entrar ninguém? E se entrar só isso de pessoa? E se o conteúdo não agradar todo mundo? E se blá 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 blá? Sai dessa realidade objetiva e entra no campo da ação. Sim. Porque que é o que falta a maioria das vezes para as pessoas. É só no campo da ação que as coisas acontecem. Na arquibancada você nunca vai conseguir nada. Uhum. Porque na arquibancada a torcida tá lá falando, gritando, às vezes criticando, mas é no campo que o jogo acontece. Sim. É no campo, é na ação que o jogo acontece. Mas e se der errado, Juliano? Todo sacrifício desenvolve virtudes. Sim. Então você sacrificou, assim como o seu sacrifício de ir para São Paulo, cheio de medos, além de baterem no meu carro, além de eu bater em alguém, além de eu ir para um caminho errado, além de ser assaltado, além de ser... Se entende? Uhum. Tinha seus riscos. Sim. Mas o seu sacrifício de se colocar, jogar o chapéu e ir, desenvolveu em você virtudes. Sim. Não é verdade? Com certeza. Então, o que eu vou perder? Uhum. Vou abrir um negócio. Isso é um ponto importante, o que eu vou perder, sim. né? Porque às vezes a pessoa, deixa de tomar uma atitude como se fosse acabar o mundo, assim, nossa, eu vou morrer se der errado. Não é. Às vezes o risco que você tem ali nem é tão grande, né? Exatamente. É claro, assim, hoje eu já quebrei 3 empresas, né? Hoje a gente tá com 3 empresas, mas eu já quebrei outras 3. E isso trouxe aprendizados. Exatamente. Virtudes. Isso me trouxe virtudes, aprendizados, estudo, né? Uma das coisas que eu não queria fazer era tomar conta do financeiro. Não. Tá, por que isso que ninguém quebrou. quer fazer, na verdade, né? Por isso que quebrou. Né? Eu vinha com a desculpinha, não gosto de planilha. Por isso que quebrou. Eu não sei, tem coisas sobre negócio que eu não gostaria de estudar, gestão de pessoas. Por isso que quebrou. E aí? Você vai desenvolver virtudes de você se capacitar para você ter o conhecimento de como é que isso funciona, ou você vai vender o lenço, ou você vai sentar e chorar? O que você vai fazer? Né? Então, o fato de você olhar para uma situação que você tá lá dentro da sua cabeça falando assim, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Né?
se coloque em risco, se coloque em jogo. Minimize ao máximo com o conhecimento. Mas se coloque em risco. Porque no máximo, hoje minha cabeça é assim, o que vai acontecer é, posso ficar endividado, né? Por exemplo, se trata de um negócio, acabei de adquirir uma empresa nova, no máximo que vai acontecer é eu ficar endividado. Mas se eu ficar endividado é por responsabilidade minha. Sim. É por responsabilidade minha. Então, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Tá? O que eu preciso? Eu adquiri uma escola de jiu-jitsu. Por mais que faz 1 ano e meio que eu faço jiu-jitsu, gestão do negócio é totalmente diferente do que você ser um praticante da atividade. Com certeza. Da arte marcial. Né? Então, assim, eu peguei e fui estudar. Fui estudar de novo. Falei, poxa, agora eu tenho que aprender como é que funciona esse mercado. Eu tenho que entender como é que se funciona. Eu tô pagando o preço, porque domingo de manhã eu tenho aula das 9 ao meio-dia e à noite das 8 até quase meia-noite. Né? Então eu tô sacrificando o meu domingo. Mas eu preciso aprender como é que isso funciona. Eu preciso entender como é que esse mercado funciona. Sim. Deixa eu entender e estudar com quem realmente está tendo resultado na área. Entende? Perfeito. Só que, e aí, vou pagar esse preço? Quem está disposto a pagar, né? Eu só olho o privilégio. Então, as pessoas um dia, daqui a 2 anos, que é mais ou menos o que está na minha cabeça, quando esse modelo de negócio que eu estou trazendo para Sorocaba, se dentro do meu trabalho ele oferecer resultados, dentro do trabalho da minha equipe ele oferecer resultados, um dia alguém vai olhar esse privilégio e falar, nossa, olha, eu queria ter uma academia assim. Tá, mas olha nesses 2 anos para trás, todo o sacrifício que foi feito. O primeiro passo, jogar o chapéu. E é jogar o chapéu diariamente, gente. É todo dia que você tem que estar atento e olhando e falando, putz, por que eu preciso jogar o chapéu hoje? Para fazer que isso daqui funcionar. Né? Às vezes dá preguiça, né? Às vezes da própria preguiça, eu preciso jogar o chapéu da preguiça para sair do sofá. Sim. E aí? Né? Exato. Perfeito. É isso. Eu fiz isso hoje. Eu tava pensando se eu ia na academia ou não. Eu falei, hoje é sábado, né? Vou na academia sábado também. Daí depois tem que gravar podcast. Tem tanta coisa pra fazer hoje. Vou ficar de boa aqui em casa. Eu falei, não. Quer saber? Falei, amor, vamos levar os cachorros passear? Gente, aqui eu posso falar passear em casa. Se eu falar passear, já vira um bicho. Aqui eu posso falar passear. E aí, eu falei, vamos levar os cachorros passear? Porque daí eu já, pra eu levar eles passear, eu já ponho a roupa de academia. Aí na volta eu já vou pra academia e você volta pra casa. Beleza? Eu falei, pronto. Então eu joguei meu chapéu. Falei, vou levar os cachorros passear, porque daí eu já saio da inércia. E aí eu voltando, pronto, eu vou pra academia, porque daí eu já tô com roupa de academia, já tá tudo mais fácil. Né? Então, é isso. E às vezes, gente, vem o medo. Principalmente assim, quando o seu sonho é grande, o medo vai ser muito maior. É sempre proporcional. Só que a gente tem que agir apesar do medo, tá? E assim, uma coisa que eu aprendi com o Juliano também é a gente diferenciar o medo bom e o medo ruim. Porque o medo, na verdade, ele quer proteger a gente de alguma coisa. É a nossa mente querendo proteger a gente de alguma coisa. E aí, agora chegou o momento mais esperado. Eu vou contar para vocês um medo que eu tinha, que é um dos medos que não é bom, né? Porque aí eu vou até deixar você explicar o que é o medo bom, o medo ruim, tá? Mas assim, um medo que só me atrapalhava, só atrasava a minha vida. E, gente, eu já quase morri por causa desse medo. E talvez algumas pessoas aí vão se identificar. Eu tinha pavor de barata. Pavor. E assim, às vezes as pessoas não entendem isso, gente. Era um pavor mesmo, se era uma fobia. Era um negócio que eu suava, eu chorava, ficava nervosa se eu visse uma barata. E por que eu falo que eu quase morri por causa disso? Porque uma vez eu tava andando na calçada e tinha uma avenida, né, do lado, lá em Florianópolis. E aí, a hora que eu olhei pro lado, a barata tava no muro. E eu corri em direção à rua. Aí as pessoas que estavam comigo falaram, você é louca? Falei, gente, foi impulso, eu não consegui pensar, eu vi a barata, eu só quis correr. Então, assim, outras coisas que aconteceu também, eu tinha uma casa minha própria, eu abri mão da minha casa, por quê? Porque era térrea, e casa térrea geralmente tem barata, é normal, né, principalmente no calor. E aí eu falei, não, eu preciso morar no 15º andar pra cima, porque eu não quero ter 0 risco de barata em casa. E, gente, eu tô até hoje nesse apartamento. Mas assim, porque eu gosto de apartamento, tá? Mas, na época, eu saí de uma casa que era própria pra pagar aluguel, porque eu tinha medo de barata. Então, olha o tanto de coisas ruins que aconteceram na minha vida, né? Que eu tive que fazer coisas que talvez não fazia sentido pra mim só porque eu tinha medo de barata. E eu cheguei pro Juliano e falei, Juliano,
Eu lembro até hoje, foi o último dia da terapia. Eu falei, Juliano, resolvi muita coisa na minha vida, mas tem uma delas que tá pegando, que eu esqueci de te falar todo esse tempo. E aí eu até pensei, falei, meu, que droga, deixei por último. Eu falei, uma assessora não vai resolver isso pra mim. Falei, mas qualquer coisa tá bom, eu contrato mais, né? E aí eu contei pra ele. E aí, eu vou deixar você contar, tá, Juliano? Mas eu só lembro de uma coisa que gravou na minha cabeça. Eu tava de olhos fechados e ele perguntou pra mim, Camila, qual que é o tamanho da barata? Eu fiz assim, ó. E eu só sei porque depois eu abri o olho. E quando eu olhei, eu falei, gente, a barata é desse tamanho pra mim. E não é nem pela questão do tamanho, ela era o que ela significava pra mim, né? Mas conte aí, Juliano, como é que foi. E só pra vocês saberem, eu fui curada do medo da barata. Gente, hoje, se deixar, eu pego barata na mão. Eu saí de lá querendo matar barata. Olha que demais. Não é fantástico? Sim, muito. E eu vou te explicar hoje, psicologicamente, o que isso significa. Na verdade, a barata era só uma metáfora da sua vida. Né? Então, vamos lá. Só para todo mundo entender para a minha linha de raciocínio. Quando você olha para aquele medo que você tinha de barata, quem você vinha sendo? Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Uma criança. Uma criança. Agora, olha para sua vida quando estava bagunçada. Quem você vinha sendo? A barata era só uma metáfora de como você estava conduzindo a sua vida. Então, como todas as sessões que a gente foi conversando, você foi compartilhando tudo que estava acontecendo, quando chegou a final, que era... Você já sabia o que era barata, né? Exatamente. Fantástico. Então não foi aquele momento que curou a barata. Foram todas as sessões anteriores que curaram a criança. É isso. Entendeu? Porque a minha criança era imatura. Então ela via barata, ela corria, ela tinha medo, ela chorava, ela queria proteção. Só que toda essa jornada que eu passei com você... Eu comecei a ter mais coragem, ter mais atitude, mais responsabilidade. Eu virei uma adulta. Exatamente. E a adulta, ela não corre da barata. Porque se tiver uma criança ali, alguém, ela vai ter que proteger. Exatamente. Né? E você acredita que teve um dia, faz pouco tempo, eu tava entrando num restaurante com meu sobrinho, e com 5 anos ele tava na minha mão, assim, segurando minha mão. E aí veio uma barata gigante, assim, gigante, sabe aquelas voadoras? Passou assim na nossa frente. E aí eu só vi ele fazer assim, ó. Ele segurou forte minha mão e fez assim. Eu olhei pra ele e falei assim, calma, é só uma barata. E chutei a barata pro lado. Nem matei, né? Chutei ela pro lado. Gente, eu saí dali com uma sensação de Mulher Maravilha. Sim. Por quê? Porque além de eu meio que proteger o meu sobrinho, eu mostrei pra ele que aquilo ali era só uma barata, que não era nada demais, que não precisava ele correr, sabe? Então, assim, querendo ou não, essa atitude talvez vai fazer diferença na vida dele também, quando ele, né? Porque, gente, tem muita gente aí que tem medo de barata. Né? Então, assim, isso significou muito pra mim mesmo, de verdade. Eu sou muito grata a você. Sim. Mas hoje você entende. Hoje eu entendo. Entendeu? Então, assim, é mágico isso, sabe? Eu tenho um rapaz... O Ismael, talvez ele até assista, porque ele me segue, sempre compartilha, comenta as coisas os trabalhos que eu faço. E a esposa dele, num curso, ela veio com essa queixa, né? Mas a gente já tinha feito vários dias o curso, né? E eu já tinha entendido qual o funcionamento dela. E a barata era essa metáfora. E até hoje eles falam, nossa, porque ela se livrou e nunca mais, e ela subia na mesa e não sei o que, agora não sobe mais. Mas não é sobre a barata. É sobre alguma coisa que está presa e de alguma maneira vem se espalhando para as outras áreas da vida. Então, aquilo ali é só uma metáfora de como eu estou reagindo a outras coisas também, entende? Então, é isso. É isso mesmo. E assim, a gente trouxe o exemplo da barata, que foi o meu caso. Sim. Mas assim, uma vez que vocês entenderam que isso é uma metáfora... Qualquer problema, fobia que você tenha hoje pode ser resolvido. Qualquer medo. Pode ser medo. Transformador. Qualquer medo que está te travando. É isso. Pode ser. É o medo da habilitação. Não sei se era na causa que você estava, que tinha uma moça com relação à habilitação, ou era na outra live que eu fiz. Mas às vezes... Era na mesma. Tinha uma também, que estava ali procrastinando para tirar a habilitação, né? Exatamente. Verdade. Então, assim, não... o medo, ele vai se transfigurar de alguma maneira,
Ou numa barata, ou na habilitação, ou abrir um negócio, ou estudar, ou começar um curso, ou começar uma faculdade, ou em alguma coisa ele tá parando você. Sim. Entende? Mas ele é só um símbolo, como você bate o dedo na quina da mesinha, o dedo do pé, né? Pode ser que na hora ali você tá com o corpo quente, você não sinta. Mas daqui a pouco o seu corpo esfria, você vai sentir aquela dor, né? É só o seu dedinho pedindo ajuda, falando, por favor, cuide de mim que tô doendo, tá doendo aqui, né? Então, a barata ou qualquer outro medo é só algo gritando dentro de você, pedindo por socorro. Sim. E assim, gente, além dessa questão da barata, o Juliano também me ajudou a entender algumas crenças limitantes que eu tinha em uma sessão de hipnose que a gente fez também, né? E o que eu tenho para falar aqui para vocês, gente, é o seguinte: se vocês sabem, já identificaram que tem alguma coisa na sua vida que tá te impedindo de dar um próximo passo, né, de realizar um sonho, seja o Juliano, seja qualquer profissional, mas saiba pedir ajuda para a pessoa certa, porque às vezes a gente sozinho não consegue. Eu jamais ia ter todo esse entendimento sem a ajuda de um profissional que estudou isso, sabe? Então aqui vocês estão tendo uma parte, né, de conhecimento que talvez já vai agregar muito aí para vocês. Né? Inclusive compartilhem com outras pessoas que talvez, às vezes, um minutinho ali do vídeo pode mudar a vida da pessoa. Né? Mas vocês têm que ir mais a fundo, né? Será que eu preciso, sei lá, contratar um terapeuta ou ir fazer alguma coisa diferente para enxergar coisas que eu ainda não estou enxergando? Porque essa é a dificuldade. Às vezes como é que a gente vai resolver um problema que a gente nem sabe que a gente tem, né? Então, Juliano, mais uma vez, muito obrigada. Né? Eu tenho certeza que muita gente aí vai amar o conteúdo dessa live e assim, talvez nem você tenha ideia do quanto você mudou a minha vida. Então, muito obrigada mesmo. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para quem está assistindo a gente aí, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Obrigado a você, Camila. E para deixar a frase de hoje, eu acho que a frase que combina mais com tudo que a gente falou é: seja causa pelos assuntos da sua vida. Sabe? Seja causa e não consequência. Seja responsável. Ok? É isso. Perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigado. Tchau, pessoal. Até a próxima. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui. Qualquer dúvida, mande um comentário aqui também que a gente responde vocês. Tchau, tchau.